Olá, turminha aí do nosso canal, nós aqui da roça, tudo bem com vocês? Continuamos aqui no nosso sítio em Minas Gerais, trazendo um pouco da nossa vida cotidiana, contato com a natureza, belezas naturais e também um pouquinho da nossa culinária. E vocês estão me pedindo muito a receita de pão de queijo, já coloquei aí, tem o vídeo já um pouquinho antigo do pão de queijo de liquidificador, que é o mais fácil, e hoje vou mostrar para vocês, devido aos pedidos de muita gente, a minha receita de pão de queijo. É um pão de queijo para você fazer, vender. Você pode guardá-los em potinhos, que se chama pão de queijo de balde, tá? Porque aí você vai assando conforme a sua necessidade. Ou fazer as bolinhas para congelar e quando precisar, tirar do freezer e colocar a assar. Vamos então para a minha receita de pão de queijo daqui de Minas Gerais? Então vamos para os ingredientes. Aqui nesse bowl eu tenho 125 gramas de polvilho doce e 125 gramas de polvilho azedo. O total vai dar 250 gramas, tá bom? Então 125 do doce, 100 do azedo. Tenho aqui uma colher de sobremesa rasa de sal, uma colher de chá de margarina, 1/4 de xícara de óleo, 1/4 de xícara de leite, 1/4 de xícara de água. Tenho aqui uma xícara de queijo ralado e aproximadamente 3 ovos. O que nós vamos fazer? Então, nós vamos pegar o sal, a margarina, o óleo, o leite e a água e vamos levar ferver. Ferveu, nós vamos escaldar esse polvilho. Bem, já tô com a minha mistura aqui, que ferveu. Então, eu vou despejar aqui sobre o polvilho. E agora, eu vou mexer bem para fazer esse caldo. Gente, tem que mexer muito bem. E agora, olha, tá meio quente. Se vocês quiserem deixar, dar uma esfriadinha, tá bom? Uma mornada. Então, aí vocês vão assim, ó, fazendo como se fosse uma farofinha, tá vendo? Então, todo o polvilho tem que ser envolvido por essa mistura que eu joguei. Então, vamos fazendo, ó, esfarelando aqui como uma farofinha. Então, aqui ficou a farofinha, como eu falei, tá? Tem que ser feita com a mão, gente, não tem como. E agora, ó, ela já está fria. E vamos acrescentar os ovos. Não pode acrescentar os ovos quentes, senão a massa cozinha. Eu tenho aqui, vou começar com 2 ovos, então vamos colocar um. E vamos colocar e amassar muito, mas muito bem, tá? Aí, nós agregamos o próximo ovo. Aqui, eu já agreguei os 2 ovos e coloquei a massa aqui na pia, porque eu gosto de amassar assim. Gente, pra mim, ela tá dura. Então, vou acrescentar agora o 3º ovo. Aqui está, então, no 3º ovo. Gente, qual que é o ponto? O ponto fica assim, ó. Puxento, olha que eu levanto, ó. Ele fica um grude que demora um pouquinho para cair, mas não é uma massa seca. O pão de queijo, para ficar macio, ele tem que ser a massa, assim, mais úmida, tá bom? E agora eu vou acrescentar o queijo ralado. Acrescentei o queijo e agora continua aqui amassando, ó. Devagarinho pra gente agregar esse queijo à massa. E olha como a massa, gente, fica brilhante, olha. Isso vai trazer a qualidade do pão de queijo de vocês, tá? E esse pão de queijo, ele pode ser tanto simples como também recheado, tá, gente? Vocês também podem rechear esse pão de queijo com calabresa, com frango, presunto e mussarela, tá ok? Ó, esse é o ponto da massa, ó. Ela gruda na mão, ela não é uma massa seca, certo? E aí, para enrolar, é só utilizar um pouquinho de óleo na mão, tá? Então, vou acabar aqui de amassar. A massa já tá quase boa, tá brilhante. Aí, eu vou colocar de volta aqui no meu bowl, tá bom? Coloquei a massa aqui no bowl. Agora, eu vou cobrir. Eu gosto de deixar gelar um pouquinho antes de modelar as bolinhas, tá bom? Então, vamos levar para a geladeira para dar uma geladinha.
Bem, então aqui tá a nossa massa que já ficou gelada, tá? Ela fica mais firme, mas continua uma massa assim grudenta, tá, gente? Não faça massa dura de pão de queijo, porque senão o pão de queijo fica duro, tá bom? Aqui eu tenho um pouquinho de óleo para untar minha mão. Eu vou enrolar as bolinhas então e colocar na forma. Olha aqui, gente, parece que eu nem mexi na massa, né? Por isso que eu fiz aqui meia receita, porque para nós aqui a quantidade é muito grande, mas vocês podem fazer a receita inteira, tá bom? Então aqui, essa massa que sobrou, eu posso enrolar as bolinhas e levar para o freezer. Aí vão ficar durinhas e eu deixo no freezer. Quando eu for assar, é só pôr na assadeira e levar para o forno congelada. Ou eu posso deixar essa massa na geladeira até 4 dias e ir utilizando ela. Então, nesses 4 dias eu vou lá, pego a massinha, enrolo os pão de queijo e faço eles para poder assar. Aqui está os meus pães de queijo, né? Aqui estão meus pães de queijo, tá bom? Eu fiz as bolinhas, untando minha mão com óleo. Agora eu vou levar para assar no forno pré-aquecido até crescer e dourar. E aqui estão meus pãezinhos deliciosos saindo aqui do forno. Vamos tirar eles e colocar aqui no recipiente. Aqui está os nossos pães de queijo. Para você que não sabia fazer, aqui direto de Minas Gerais, estou te ensinando a fazer um pão de queijo delicioso, quentinho. Ó, ele tem uma casquinha e ele é macio por dentro, gente. Pão de queijo maravilhoso para vocês fazerem aí e curtir um pouquinho de Minas Gerais aí na casa de vocês. Tá bom, pão de queijo? É, o pão de queijo mineiro, no café da tarde. Ah lá, olha, ele recheou com salame. Tá gostoso? Sim. Gente, não deixe de fazer esse pão de queijo, viu? Muito bom, ó. Delicioso, viu? E pode rechear com salame, é muito bom. Pode rechear com o que quiser, né? Sim. E aí, valeu a pena assistir? Gostaram da minha receita? Gente, espero que vocês tenham gostado. Vocês podem usar qualquer tipo de queijo para fazer essa receita, tá? É uma receita prática, gostosa, leve. Não é aquele pão de queijo pesado, duro. Pelo contrário, um pão de queijo macio. E se você assou, sobrou, você pode guardar ele dentro de um saquinho plástico, né? E no outro dia você pega, passa uma leve camadinha de água sobre ele, aqueça no forno, que ele vai estar gostoso de novo. Então, pão de queijo super prático, super gostoso. E direto daqui de Minas Gerais, uai. Um grande abraço para vocês, um grande beijo. Deixa o seu like, comente aí embaixo o que vocês estão achando do nosso canal e se inscrevam. Se vocês se inscrevendo, receberão as notificações das nossas novas postagens, das novas receitas e da nossa vida aqui na roça. Um grande beijo, até mais!